pessoal, tudo bem? Acho que muitos sabem que eu tô aqui na Inglaterra, em Oxford, faz 4 meses voluntariando através da plataforma Worldpackers. E não, isso não é uma publi, mas bem que poderia ser. Worldpackers, me nota. Eu recebo muitas dúvidas de vocês de como que funciona a plataforma, quais são os requisitos, o que precisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo para responder todas essas perguntas. A Worldpackers ela é uma plataforma brasileira e ela tem 170 países. Então você pode usá-la tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu acho muito importante dizer que não existe só essa plataforma para fazer voluntariado. Então tem várias, como por exemplo, Hostel Job, Workaway. Então eu tô usando a Worldpackers, então é o que eu tenho conhecimento para passar aqui para vocês através da minha experiência. Quando você entrar no site, você vai ver milhares de anfitriões, que são as pessoas que recebem os voluntários. Então vocês vão encontrar desde ONGs, projetos sociais, fazenda, hostel. São muitas opções. O primeiro passo é você saber o que você está procurando. Qual é a experiência que você está procurando viver. E depois você tem que ver qual lugar que você quer ir, se precisa de visto ou não. A Worldpackers ela não ajuda com nenhum custo. O que acontece é os anfitriões colocam no site qual ajuda que eles precisam. Por exemplo, numa fazenda se precisa com jardinagem, no hostel se precisa com limpeza, organização, recepção, ou mídias sociais, internet, fotografia, vídeo, enfim. São várias habilidades que você pode ver o que eles estão precisando. Não necessariamente você precisa saber fazer tudo. Por exemplo, eu tô vivendo meu primeiro voluntariado e eu nunca tinha trabalhado no hostel antes. Então, eu acho muito legal você estar sempre aberto, disposto a aprender e demonstrar força de vontade. Porque tudo a gente consegue aprender, né? Também vocês vão encontrar opções como ONGs, escolas, da aula, projetos sociais. Vai depender do que você está procurando. Tem perigo de ir sozinho, principalmente as mulheres, né, que têm medo de viajar sozinho, muito receio. Gente, se vocês entrarem no site da Worldpackers, vocês vão ver milhares de textos lá de pessoas que estão viajando sozinhas e fazendo voluntariado durante 1, 2, 3 anos, porque o custo é basicamente muito baixo. Então não tem problema, pode ir sozinho, claro. Se quiser acompanhado com amigo ou casal, alguns lugares aceitam, outros não. Os requisitos vai depender de cada lugar. Eles vão falar se precisa ter idioma, se precisa ter alguma habilidade especial, idade, tudo isso vai estar especificado. Uma dúvida que surgiu bastante, quando ir? Pode definir essa data juntamente com o anfitrião. Então, por exemplo, se você vai ter férias em janeiro de 2022 e você quer aplicar para uma vaga, você pode aplicar, falar qual que é a melhor data para você, ele vai dizer se tem vaga, se não tem, tudo pode ser acordado. Idioma, a maioria dos lugares pede o idioma básico intermediário, então principalmente aqui onde eu tô, eles pediram o nível de inglês sim, então é muito importante que já tenha uma base antes de ir pro local, tá? E também eu acho legal dizer que tem muita opção dentro do Brasil, para quem não tem a possibilidade de viajar, de ir para fora nesse momento, quer economizar mais, vocês podem começar viajando dentro do Brasil, que daí não precisa nem saber falar outra língua, né? Muito mais fácil. E aí a pergunta que não quer calar, ganha dinheiro? Não ganha dinheiro. É troca de habilidade por geralmente acomodação, vocês podem ganhar um free tour, que é um passeio, é grátis, lavanderia, alguns dão refeição, café da manhã, almoço ou janta, mas a maioria é só a estadia. Então é importante que você se organize financeiramente, porque gastos vão surgir. Precisamos comer, nos locomover, então a maioria junta dinheiro, trabalha e aí pega um período sabático, digamos assim. Pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, aí vocês decidem o que fica melhor pra vocês. Agora falando um pouquinho da minha experiência, eu nunca tinha tido experiência antes em hostel, mas eu sempre quis trabalhar em hostel por conta da troca de cultura, de aprender novas habilidades, de experimentar comida nova, de aprender o idioma inglês, porque meu inglês ele é intermediário, então assim, eu tô vivendo num hostel onde não tem brasileiro, eu falo inglês o tempo todo, tá sendo muito bom para o meu aprendizado, tanto é que era pra eu ficar apenas 5 semanas, passei pra 3 meses, agora eu vou ficar aqui 6 meses e só Deus sabe quando que eu vou sair, por conta que a gente tá vivendo um lockdown eterno aqui na Inglaterra. Sendo maravilhosa a experiência e assim, a gente tá trabalhando o tempo todo, porque é isso que paga a nossa estadia. Então eu não gasto com estadia, isso é muito bom, uma economia muito boa, mas eu tenho um trabalho por fora, então eu trabalho como cleaner por fora. Eu faço limpeza em alguns lugares, nem sempre todos os países permitem vocês trabalharem, tá? Nós brasileiros não podemos trabalhar
fora do Brasil com visto de turista aqui na Europa. Então eu só consigo trabalhar fora do hostel em outra companhia porque eu tenho cidadania italiana. Então, toda essa parte de passaporte, visto, é por conta nossa, dos voluntários. Os anfitriões, eles não são responsáveis por isso e não vão ajudar com isso. Então, sejam muito bem informados do que vocês podem fazer, do que não pode, para não fazer nada de errado e não correr o risco de ser deportado, nunca mais voltar pro país. Então, eu acho isso essencial. O ponto mais importante quando você vai escolher um lugar para você voluntariar é olhar as avaliações de quem já passou por lá. Então, quando você estiver na plataforma procurando um lugar para ir, embaixo vão ter as avaliações. Então, são 5 estrelinhas que as pessoas colocam, né, de 1 a 5, como que foi a experiência dela. Então, eu sempre olho. Nesse caso, não tinha ninguém que tinha tido experiência nesse hostel que eu tô em Oxford, mas era o único hostel aqui para voluntariar, então eu não tive muita opção e eu arrisquei, deu certo, graças a Deus. Mas, geralmente, o que eu aconselho é isso. Olhem as avaliações de quem já ficou, conversa, manda mensagem pra pessoa, troca ideia, pesquisem muito antes de vocês começarem a planejar uma viagem. Os requisitos, eles vão mudar de acordo com cada vaga, então estejam atentos a isso para nunca fazer mais do que vocês precisam. Porque não é um contrato de trabalho, né? É uma ajuda manual que vocês vão estar dando, uma troca de experiência mesmo. Uma questão também que surgiu foi quanto tempo que o anfitrião demora para responder quando a gente aplica para uma vaga. Eles têm um prazo de 3 dias para responder. Se eles não respondem, é expirado e você precisa aplicar para outra vaga novamente, né? Sinal que eles ou não aceitaram ou não viram sua aplicação. Muitos recebem milhares de voluntários querendo ir, e depois que eles respondem, geralmente é marcada uma entrevista que é feita por Skype, FaceTime, então para vocês se conhecerem, para ver se vocês gostam um do outro, se vocês sentem, né, ali uma química, uma coisa legal ali para rolar o trabalho ou não. Então sempre vai rolar uma entrevista depois da aplicação. A minha dica na hora da entrevista é: não tenham medo de falar, gente, manda ver, manda bala, fala tudo que tiver na cabeça, não tenham medo do idioma, de falar errado ou falar demais, porque assim, o importante é se comunicar. Não tenham medo de falar. Às vezes a gente fica insegura de falar errado, de não saber falar muito bem, eu sei porque eu sou assim também, mas isso foi muito importante na minha entrevista. A gerente aqui do hostel falou que foi determinante, porque eu falei bastante e eu sei que meu inglês não é bom, então eu acho que essa é uma dica bem legal. A idade mínima para fazer o Worldpackers é 18 anos, mas não existe idade máxima. Então assim, eu tenho 31, tô aqui voluntariando pela primeira vez. Esperei anos pra viver essa experiência. Antigamente eu ficava só namorando o site durante horas e horas, vendo todas as experiências, lendo os relatos, as histórias, e eu achava incrível. E eu tinha certeza que eu queria viver isso um dia. Nunca é tarde pra começar. Se você tem essa vontade, se planeje, se organize financeiramente, principalmente. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora e inesquecível na sua vida, assim como tá sendo na minha. E eu acredito que seja só o primeiro voluntariado de muitos. Não vejo a hora das fronteiras abrirem. Se eu conseguir te ajudar a esclarecer algumas dúvidas, deixa aqui aquele seu like, amigo, se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos. Espero que todos que queiram viver essa experiência consigam e tenham essa oportunidade, de assim como as coisas melhorarem, voltarmos a viajar. E se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, beleza? Um beijo e até mais!